Velma é a mais nova série do Scooby-Doo, né? Um spin-off aí do Scooby-Doo que acabou de sair na HBO Max, mas é uma série que está lotada de críticas, a nota no Rotten Tomatoes está baixa. E por que tem saído, gente, umas produções assim? Você já parou para pensar? Então aqui eu vou falar um pouco, comentar um pouco sobre a série, mas falar também os motivos que fazem essas séries aí serem a receita do fracasso e não a receita do sucesso. Então, logo após a vinheta, né? Mas antes eu fico pensando, como é que seria, né, uma reunião da Warner para essa série, né? Como é que seria? Eu fico pensando o que os executivos pensam nessas horas aí quando eles estão reunindo para falar sobre essa série. Bem, pessoal, estamos em mais uma reunião aqui da Warner justamente para saber o que a gente vai fazer com essa propriedade aqui, que é a propriedade do Scooby-Doo. Já tem um bom tempo que a gente não faz nenhuma produção disso e eu gostaria de saber quais que são as ideias de vocês, começando aí por você. Qual que é a sua ideia para essa nova propriedade nossa? Bem, a minha ideia, primeiramente, tem a ver com a questão de representatividade. A gente precisa representar todas as pessoas nessa nova produção aí que tem a ver com o Scooby-Doo. Quem sabe até mesmo utilizar um personagem que não tem nada a ver com o personagem principal, né? E também representar aí um público que não é muito bem representado aí nas nossas produções. Boa ideia. Agora você, qual que é a sua ideia? Eu acho que a gente, na verdade, deveria cancelar todas as séries que o público está pedindo, inclusive com o desenho que o pessoal está pedindo, e fazer uma série de uma personagem que ninguém pediu. Anotado. E você aí, por último? Obrigado por ter me dado a palavra. E eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês. Eu acho que a gente deveria fazer uma série totalmente fiel e respeitando os personagens e agradando os fãs. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Eu sou o Rafael Loures e hoje a gente vai estar falando sobre Velma. Né? Antes eu quero falar que eu sou cartunista. Essa daqui é a nossa história em quadrinhos principal aqui do canal, que é Supermanos. Conta a história, eles estão até aqui, ó. Conta a história de super-heróis brasileiros cristãos, como que seria isso, né? E além disso também eu participei de outras histórias em quadrinhos como essas daqui. Olha só que legal essas histórias em quadrinhos aqui. E não só isso também, eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais que vai estar passando aqui na tela. Siga também a gente lá no nosso canal do Telegram, porque lá a gente posta sempre coisas do Amigo Jesus. E se algum dia o Amigo Jesus ficar sem rede social, é lá no Telegram que você tem que ir. Mas continuando aqui, eu quero falar sobre Velma. E eu fico pensando o que tem na cabeça desses executivos, que eles ficam decidindo por uma série assim, o que passa na cabeça deles, né? Igual a gente viu aí nas sketches aí de humor que a gente acabou de colocar, porque não é possível. Eu pensei que o David Zaslav, quando ele fosse entrar aí na Warner, ele ia melhorar as coisas, ele iria trazer finalmente coisa boa. Ele vai e deixa a série da Velma passar e parar para pensar que ainda tinha outras produções do Scooby-Doo que eram mais fiéis ali ao que o Scooby-Doo de fato era e que eles na realidade pegaram e cancelaram para economizar imposto e deixar essa série da Velma aí passar. Infelizmente eu tive que ser torturado assistindo um episódio porque é muito ruim a série mesmo, é terrível. Eu fico impressionado como que deixaram ali colocar aquela série que é uma descaracterização total dos personagens e tudo mais. E aí eu quero listar aqui algumas coisas que fazem essas séries serem a receita do fracasso. A primeira coisa é colocar pessoas que não são fãs da obra para escrever a obra ou para fazer a obra. Esse é um dos problemas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre The Witcher e Capitã Marvel, onde eu falo sobre isso, onde um roteirista de The Witcher revelou que na série tinha gente que estava trabalhando que não gostava da franquia e que zombava da franquia e por conta disso eles não fizeram de uma forma fiel, prejudicando a própria série. Aqui acontece a mesma coisa. São pessoas que não são fãs de Scooby-Doo, que pegam e que estão escrevendo Scooby-Doo. Qual que é o problema disso? O problema
é que eles fazem com que a série fique ruim, que ele descaracterize os personagens e que depois quem sofre ali é o fã. É uma coisa completamente diferente de The Last of Us, onde a gente viu que foi o próprio criador que foi o produtor executivo, e não só isso. Ele fez algo que respeitasse a obra, melhorou coisas em detrimento do jogo, e não só isso agradou os fãs. Quando uma pessoa que não gosta, ela faz completamente o oposto. Ela desagrada os fãs, descaracteriza a obra, zomba da obra, porque ela não gosta. Ela não gosta. E aí, porque ela não gosta, ela não faz direito. E aí eles colocam esse tipo de pessoas na qual aí eles cometem um segundo erro, que é a escolha de público-alvo. A série da Velma, ela tem um público-alvo bem específico, que é o público-alvo jovem tuiteiro. Mas só que a série é tão ruim que nem o jovem tuiteiro se agradou da série. Na realidade, o pessoal também desgostou da série. É uma série que uniu todo mundo que tem um pensamento diferente em uma coisa unânime. A série é ruim. E é mesmo. E ela também escolhe o público-alvo completamente diferente. A primeira coisa que acontece é uma série que abandona os fãs do Scooby-Doo e se coloca para agradar um outro fã que a obra do Scooby-Doo nem ali meio que alcança. E se alcança, alcança pouco, que é esse público do jovem tuiteiro. Outra coisa que acontece é a esquizofrenia de público que tem na série. Como por um exemplo, ela é uma série que é para adulto, com piada adulta. Mas só que os personagens da série têm comportamento completamente de adolescente. É aquela ideia que, tipo assim, para ter uma série adulta eu tenho que falar de palavrão, ter sangue e ter cena de sexo. Mas só que isso não faz ali uma série ser adulta. Entendeu? Um exemplo é a Pixar. A Pixar faz filmes que são infantis, mas só que tocam muito o público adulto. Porque você fazer uma série adulta não tem que necessariamente ter palavrão, ter sangue e tudo mais. Na realidade, é a profundidade com que você lida com os fatos. A maneira mais profunda, mais madura com que você lida com os fatos. E isso não tem nessa série. O que tem nessa série são adolescentes que têm pensamentos de adolescentes que acham que é adulto porque está falando um ou outro palavrão. E isso não tem nada a ver com ser uma série adulta. Não trata de temas adultos. E aí é uma série que fica meio híbrida, porque quando você é adulto e assiste a série parece ser muito adolescentezinha. Mas ao mesmo tempo a série trata de coisas que é muito além ali para quem é adolescente. E aí tem uma esquizofrenia de público-alvo, sem contar que é uma série ali que quer que o pessoal quer que faça um sucesso geral para todos os públicos, sendo que ela é uma série completamente nichada. E aí a gente vai para um outro erro que o pessoal também comete, que é a descaracterização dos personagens. Existe uma coisa muito importante que é a representatividade. A representatividade ela precisa existir e as pessoas também precisam ser representadas. Preste bem atenção, eu sou alguém que defende essa questão, mas eu defendo essa questão quando ela é bem feita. Hoje tem virado uma coisa só de manchete, só de simplesmente para aparecer nas páginas online e gerar clickbait. Fulano mudou a etnia de tal personagem. Para causar ali um reboliço, causar ali, né, a questão do engajamento e tudo mais, as pessoas ficarem com raiva e comentar, e não só isso. Vai acabar a bateria, Jesus amado, vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria, gente, eu vou voltar rápido. Bem, pessoal, eu voltei aí, né? Consegui colocar para carregar aí o celular rapidamente. E aí é o seguinte, voltando aqui ao assunto que eu estava falando, sobre a questão da representatividade, na realidade é que isso tem sido só para fazer manchete, né? E se eu voltar num ponto diferente é porque realmente ficou sem a bateria, mas dá para continuar aí a partir daí. E aí, isso tem feito para fazer manchete. E como que a gente repara isso? Justamente pelo fator de que as pessoas elas mudam a etnia não para trazer uma profundidade ali do personagem, não para trazer uma nova abordagem, um novo desenvolvimento. Na realidade, eles fazem isso justamente para colocar ali na manchete, gerar manchete. Quando você chega no personagem, o personagem ainda por cima ele é raso, ele não tem desenvolvimento. Entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, na realidade essa questão toda não é porque o pessoal está preocupado em representar
o povo, mas é porque estão preocupados em usar a etnia para gerar notícia, para gerar polêmica. E isso eu acho pior do que quem critica, porque aí você está usando a pessoa e não está preocupado de fato em representar as dores, as alegrias, a cultura e a personalidade do que de fato faz ali a pessoa. Entendeu? E aí tem uma outra coisa que acontece na série, que a criadora da série, ela é indiana, e ela decidiu fazer a Velma completamente indiana. Eu gostaria que você visse essa imagem aí, olha só pra você ver. Da Velma e da criadora da Velma. É simplesmente o seguinte, essa Velma aí, ela não é a Velma. Essa Velma é a criadora. O que a criadora ela fez na série foi fazer um auto-avatar, onde ela pegou a Velma e descaracterizou a Velma para colocar ela no lugar. Então, por isso que, por exemplo, tem todas as... A Velma tem aquela personalidade que aparece na série. É por isso que a Velma, ela age daquela maneira. Porque não é a Velma do Scooby-Doo. É essa criadora na pele da Velma. A Velma é um avatar. A Velma ali só é o nome. Talvez uma característica como a roupa e o óculos ou outra. Mas quem, na verdade, está ali é a autora. O auto-avatar não tem problema, igual, por exemplo, o Supermanos é um auto-avatar, e por falar nisso, segue lá a página do Supermanos, tá passando aí na inscrição e tudo mais, e leia Supermanos na Amazon, porque agora a versão física acabou e a gente tem na Amazon. Mas voltando aqui, a Velma, mas não tem problema você ter ali um auto-avatar, igual os Supermanos são auto-avatar, mas só que a gente respeita as características deles e eu deixo claro, é o meu auto-avatar, é o auto-avatar do meu irmão, é o auto-avatar da minha irmã. Agora, a Velma era uma outra personagem, com outras características, de uma outra forma, e ela colocou ela mesma ali. Sem contar, gente, que a descaracterização do personagem está muito ruim. Cada personagem diferente um do outro, não lembra e não respeita o que de fato ali tem nos personagens e tudo mais. E sem contar que a Velma também ali é muito chata também. A outra coisa que acontece é a questão do trampolim para a ideologia. Eles esquecem de desenvolver o personagem e a história para simplesmente ficar falando coisa de ideologia e política e frase de efeito lacradora que faria sucesso nas redes sociais. É simplesmente isso. Não tem desenvolvimento dos personagens. Igual, por exemplo, a série tem uma coisa boa. Sabe qual que é a coisa boa da série? O mistério. O mistério é muito interessante, principalmente porque o mistério ele já chega de cara, ele coloca uma coisa interessante, mas só que o mistério que a série traz, ele ainda traz um quê melhor e maior, porque os próprios personagens do Scooby-Doo são suspeitos, inclusive a própria Velma. Seria até interessante se ela fosse ali a culpada, seria uma coisa diferente, mas só que o que acontece é o seguinte, eles esquecem esse mistério para ficar fazendo piadinha sem graça, para ficar falando sobre sexo e perversão, para ficar lacrando e para negociar a questão da ideologia. Se eles esquecessem isso tudo aqui que eu coloquei e focassem em desenvolver no mistério de uma forma talvez mais séria, ia ser muito melhor, porque você teria um desenvolvimento melhor dos personagens e talvez ainda por cima você iria ter também as piadas de uma forma mais natural, que não é o que acontece aí nessa proposta. E infelizmente eles deixam de fazer o desenvolvimento dos personagens para ficar fazendo isso. Aí toda hora tem que ter ali uma piadinha. E às vezes pede um momento mais sério, igual por exemplo tem a cena lá do velório da menina. É um momento sério. E eles estão zoando à toa um determinado negócio ali que não é para ser zoado, que não é para ser colocado. E isso é muito terrível que acontece nessa série. E a última coisa é a questão de zombar dos fãs. E eu fico impressionado como que zomba dos fãs. Primeiro, não zomba do fã, zomba do telespectador em geral, porque acho que o telespectador é burro e isso coloca a série lá num tom de arrogante. A segunda coisa que acontece, que é ruim também, é a questão ali de zombar do fã do Scooby-Doo e achar que o fã do Scooby-Doo é bobo por gostar de Scooby-Doo. Isso eu acho terrível. Eu fico impressionado como que deixa ter uma série que zomba assim dos fãs e tudo mais. Igual, por exemplo, é a mesma coisa de eu contratar alguém para fazer Superman e a pessoa chega assim, olha, vamos zombar dos fãs do Superman? Superman não tem fãs, são poucos, não é comparado ao Scooby-Doo.
Mas só que eu não vou fazer história pra decepcionar eles. Entendeu? Aí eu que não tenho tanto alcance quanto o Scooby-Doo, não vou fazer história pra decepcionar os fãs, por que eles vão fazer? E aí, o que você acha disso? Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, comenta, curte, compartilha, achou o vídeo legal? Compartilha aí pro pessoal e até a próxima.